Parafraseando o imortal Rui Barbosa, diríamos o seguinte: de tanto ver triunfar a mediocridade, de tanto ver prosperar a corrupção, de tanto ver florescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os supremos poderes nas mãos dos maus, o homem chega a descrer da virtude, a zombar da honra, a ter vergonha de ser honesto. As decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido alvo, desde a operação do Mensalão e transmissão pela TV Justiça, de inúmeros embates e divisor de águas entre a imprensa escrita, falada e televisada. Com o advento da Operação Lava Jato, descobriu-se que o propinoduto vai do Oiapoque ao Chuí. Porém, a cidadania não está calada, mas revoltada e rebelde. Basta ver os movimentos de rua. Os holofotes recaem sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal nos seus 11 ministros, sendo conhecidos os respectivos perfis de cada um. Objurga-se, exceto diante da urgência e relevância da matéria, provimentos monocráticos, especificamente durante o tempo do recesso forense. O Brasil merece ser passado a limpo, sim, em todos os setores, do mais humilde ao mais graduado servidor público. E não haverá opacidade, uma vez que não ficarão pedra sobre pedra se a justiça corroborar o atual estado de coisas e erradicar da bandeira do país seus símbolos maiores: ordem e progresso. Por esta síntese, mais do que nunca, urge uma reforma do Poder Judiciário. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Como faço sempre, trago para você, caro telespectador, citações importantes. Hoje inicio com as sábias palavras de Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram a você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram para você. Conversaremos hoje com o nobre desembargador José Renato Nalini, que terminou seu brilhante mandato do biênio 2014-2015 no cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que hoje vai fazer um balanço de sua gestão. Ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras, autor de excelentes obras, entre elas Ética Geral e Profissional, Recrutamento e Preparo de Magistrados e Direitos que a Cidade Esqueceu. Bem, hoje nós vamos então conversar, como eu disse, com esse eminente desembargador, que eu tenho a grande felicidade, caro telespectador, de ser amigo dele. Ele me outorgou esta láurea, ser amigo dele. Isso é muito importante. Nalini, prazer em vê-lo novamente e bem-vindo ao programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado, Laércio, muito obrigado pela generosidade com que você me recebe. A alegria é minha, a láurea é minha de ser seu amigo, viu? Muito obrigado. Você é muito gentil com isso. Bem, eu já vou logo fazer uma pergunta, porque você tem muito a falar. Você é um homem muito inteligente. Eu aprecio a sua inteligência e aprendo com você. E da mesma maneira que eu aprendo, o telespectador também aprende. Porque a vida é assim. Nós vamos aprender até o último dia da nossa vida. Isso é muito importante. Nalini, em sua gestão você
colaborou com a eficiência e suficiência da aplicação de justiça a longo prazo. Isso é verdade? Nós tentamos fazer o que foi possível, Laércio. Não é muito fácil administrar o maior tribunal de justiça do mundo. Então eu dizia sempre que não há vanglória, não há orgulho falso, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do planeta. A Procuradoria-Geral da República apurou isso. Não há outra corte judiciária no globo que tenha os nossos números, né? As nossas dimensões. 50 mil funcionários, 2.500 magistrados, dos quais 360 desembargadores na segunda instância e, infelizmente, 26 milhões de processos, né? Então, esses números são números estupendos, espetaculares. E não é fácil administrar um tribunal desse com a insuficiência orçamentária, que é uma característica crônica no Brasil, mas esses 2 últimos anos foram anos terríveis, né? Mesmo assim, nós conseguimos a digitalização 100%, ou seja, o último processo físico em papel deu ingresso no Tribunal de Justiça, na comarca de registro, no dia 30 de novembro de 2015. Hoje já não entra processo novo a não ser processo eletrônico, né? Além disso, nós tentamos resgatar a autoestima do funcionário, o servidor estava muito desgastado, né? E nós fizemos uma porção de estratégias. Na falta de dinheiro, nós precisamos de criatividade, inventividade, e eles foram muito receptivos. Então, nós tivemos Cartório do Futuro, nós fizemos um núcleo de processamento a longa distância, nós fizemos o teletrabalho, o trabalho à distância, aquilo que se chamava home office, não é? Sim. E tudo isso deu certo. Isso é importante. E uma coisa que eles gostaram demais, os funcionários, foi a criação da escola do servidor. Porque os funcionários diziam bastante, enquanto eu era corregedor, que visitei muitas comarcas, palestra não é curso. Então nós fizemos uma escola que tem cursos, tem ascensão funcional. Então, passar 2 anos na justiça sem uma greve é uma coisa que me satisfaz, me dá um motivo de orgulho muito grande. Não é? Porque isso significa que o funcionário entendeu a mensagem, colaborou, foi receptivo. Eu sempre repeti, Laércio, que o nosso maior patrimônio são as nossas pessoas. São as pessoas que fazem a justiça. E eu tentei fazer o melhor possível para eles. E eu sou testemunha que você fez. Inclusive, eu estive presente na inauguração, na instalação de uma comarca já com esta novidade que você implantou no tribunal, com esta inovação. Não é? Eu fiquei muito contente com isso e é verdade que as coisas daí partiram já para esta brilhante inovação que você deu ao tribunal. Não fui sozinho, Arce, nós não fazemos nada sozinho. Então, essa questão da informatização, ela começou muito atrás, né? Nós tivemos um desembargador, que eu não sei se você se recorda dele, Dínio de Santos Garcia, que foi assim um doutrinador, e logo que ele começou a trabalhar com a informática jurídica, ele me convocou para trabalhar com ele. Eu, inclusive, me sentia muito ignorante e despreparado, porque nós tínhamos todos aqueles livros, do DOS, e para decorar. Falei, nunca vou trabalhar com isso. E, de repente, as coisas foram se tornando tão fáceis, né? Depois, em 2006, houve um grande avanço com o Celso Limonge, e todos continuaram. Eu tive a aventura de terminar esse projeto. Sim, Larílio, eu não quero, naturalmente, discordar de você, ao contrário, você tem razão. Mas o importante é aquele que realiza uma ideia. Na minha visão, é isso. Você realizou uma ideia. Se houve algum mérito, Laércio, foi acreditar e ter ousadia, audácia de apostar na digitalização 100%. Isso realmente foi um salto, não é?
mas eu encontrei um caminho propício. É lógico que poderia ter focos diversos e ter freado um pouco, mas ao contrário, acelerei, contei com uma colaboração muito grande e eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que o povo vai começar a sentir uma melhora muito grande da justiça. É claro. E os advogados também aceitaram, né? Muito bem. De início havia uma certa resistência. De repente todos percebem que você trabalhando com a informática, veja você, com seu tablet, com seu note, com essas bugigangas eletrônicas, elas facilitam muito a vida. Facilitam bastante. Porque veja, eu fiz um roteiro, não é? Lógico, nós fazemos um roteiro para conversar bem e para mostrar a você, caro telespectador, a nossa ideia, para passar a você a nossa ideia e a informação correta. Mas nós temos que nos preparar para isso. Não é? Eu tenho aqui esse meu tablet, como você disse, e com ele eu vou rumo ao final do programa, até o final do programa. Bem, mas o telespectador gostaria de saber quais foram os seus desafios, não é? E as dificuldades que enfrentou na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bem, essa complexidade desse tribunal traz inúmeros desafios. O primeiro é a falta de orçamento, não é? Nós nunca tivemos o orçamento compatível com as nossas necessidades. Mas o governador foi extremamente compreensivo, então numa fase terrível que o Estado brasileiro está sofrendo, crises, e são muitas crises, né? Sim. Que vão desaguar na crise econômico-financeira. Eu argumentava com ele que nós não crescemos sozinhos, nós não temos um cargo que não tenha sido criado por lei. Então nós mandamos o projeto, a Assembleia vota soberanamente, o governador sanciona. Então nós três poderes somos responsáveis. Então, se a máquina atingiu essa dimensão, ela precisa ser sustentada, né? Então nós tivemos esse problema, mas houve uma colaboração muito grande da sociedade civil e das municipalidades. Eu fiz um discurso para os prefeitos dizendo que o município, por ser uma entidade da federação, também tem responsabilidade em relação ao funcionamento da justiça, não é? Então, eles nos ajudaram muito com os Sejusques, que constituem uma outra grande inovação, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania. Nós percebemos que um centro desse, que é informal, é uma justiça coloquial, em que a parte pode falar o que ela quer, com a sua linguagem própria, né? De uma forma muito propícia à obtenção de acordo, isso pode substituir com vantagem 9 varas. Então você veja o que representou a economia, né? Nós temos mais de 150 Sejusques hoje no estado de São Paulo. Se nós multiplicarmos isso por 10, que seria quase que uma vantagem um pouquinho maior, nós teríamos 1.500 varas que deixamos de criar e a justiça foi propiciada. Você acha então que o Sejusc é a meta, é uma das metas para coartar a morosidade do porque eu acredito, Laércio, você vai concordar que a justiça se sofisticou demais no Brasil, né? Além de nós termos 5 ramos da justiça, embora doutrinariamente nós falemos que o judiciário é uno, é um judiciário só, nós temos justiça do trabalho, justiça federal e a justiça estadual, ambas comuns. Sim. Depois a militar e eleitoral, são 5 ramos de justiça. Nós temos 4 instâncias, né? Começa com o juiz de primeiro grau, tribunal, STJ, Supremo Tribunal Federal, 50 recursos. Então a justiça ficou muito sofisticada. E há questões que são singelas, podem ser resolvidas assim como nós estamos conversando. Claro. Eu vou entender melhor o seu ponto de vista, nós vamos, de repente, nós vamos perceber que nós podemos chegar a uma solução muito mais rápida, menos dispendiosa e efetiva, porque nós participamos.
Claro. Agora, quando você entrega para o judiciário a questão, a última vez que você pôde conversar... Aí são regras, né? Sim, que deverão você ser obedecidas. tem que obedecer o processo, Claro. o procedimentalismo, o formalismo, e você, embora seja chamado, a parte seja chamada sujeito processual, na verdade é objeto da vontade do Estado juiz, né? Sim. Então, a grande opção para a justiça brasileira será as composições consensuais de conflito. Né? E a grande verdade é que você acaba de nos informar quando a parte está à vontade Sim. para falar aquilo que lhe causa uma aflição Sim. contínua até o final do processo. Mas nesse momento não. Ela vai falar, olha, é isto. É uma solução eticamente superior à da decisão, porque a decisão pode acabar com o processo. Não acaba necessariamente com o problema. Né? Claro. Porque é uma solução heterônoma, ou seja, vem de fora. É o Estado que faz incidir a vontade concreta da lei, que pode não satisfazer ambas as partes. Agora, quando as partes se dispõem a conversar, a dialogar, elas podem chegar a uma solução porque elas conhecem melhor. E quando elas fazem um acordo, isso é muito mais legítimo, muito mais ético. Sim, claro. Muito bem. Houve alguma reforma estrutural no decorrer de sua gestão? Essa é a pergunta que eu te faço. Ou você entende que o judiciário carece de uma estrutura mais eficiente? Eu acho que a grande reforma, profunda reforma estrutural da justiça brasileira ainda não se fez, né? Nós precisaríamos continuar a reforma e é muito difícil porque nós mexemos em corporativismos. Todas as carreiras jurídicas têm corporativismo, então ninguém quer ceder nada. Por exemplo, você verificaria alguma probabilidade de nós pensarmos em unificação de Ministério Público e magistratura? Parece que nenhuma. Enquanto que na França e na Itália existe uma magistratura só, né? É verdade. O magistrado do parquet, que é o promotor, o magistrado de siege, que é o juiz, né? Então, nós temos excesso de carreira jurídica no Brasil, isso tudo judicializou o Brasil, há um demandismo crescente, e nem por isso a justiça está muito bem conceituada na confiabilidade da população. Então, nós precisamos sempre tentar melhorar. Sim. Bom, fale então sobre o processo de digitalização implantado por você na sua gestão, que é importante. Eu acho que esse foi um passo muito avançado dentro do judiciário. É considerado, Laércio, um case universal, ou seja, não houve nenhuma tentativa anterior de se tornar virtual, digital, toda a justiça sem deixar uma unidade que não possa receber peticionamento eletrônico. Então, Sim. Isso é um avanço tremendo. Você comece a pensar o que significa você se liberar de prateleiras, de arquivos, de funções burocráticas, de autuação, de juntada de autos, de transporte de processos daqui para lá. Nós podemos sonhar com um judiciário que daqui a alguns anos terá dependências agradáveis, clean, muito sedutoras, com música, como os ambientes do Google, né? Que é o sonho de toda a molecada, trabalhar no Google, trabalhar no Vale do Silício. Nós vamos conseguir chegar a isso, reduzindo os espaços necessários, poupando a população a guarda de arquivos findos, vamos guardar tudo na nuvem, no cloud, né? E isso é uma revolução. Nós estamos mal iniciando, mas nós vamos mostrar que a justiça pode acertar o passo com a contemporaneidade. Certo. Eu agora vou te fazer uma pergunta que surgiu quanto à área criminal. Por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial é papel. Como é que nós vamos resolver este problema? Nós já começamos. Já? Já, Laércio, você sabe que o que atrasou o projeto de implementação do 100% digital foi exatamente
o atraso da Secretaria da Segurança Pública, que não acompanhou o nosso desenvolvimento. Mas nós conseguimos, com os nossos parceiros extrajudiciais, os antigos cartórios, né? Os tabelionatos de nota, tabelionato de protestos, registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, eles espontaneamente, gratuitamente, cuidaram da digitalização dos inquéritos policiais. Começaram fazendo com audiência de custódia, que foi outro grande também foi uma inovação. Não é? Inovação não, já havia, já existia, não é? Mas só que você colocou em prática essa Nós estamos audiência. em descompasso, descumprindo uma promessa que o Brasil assumiu em 1970. Então, foi só em 2014 que nós começamos a cumprir essa promessa. E aí os inquéritos passaram a ser feitos pelos extrajudiciais. Por isso é que nós conseguimos a digitalização 100%, porque a digitalização no cível, ela foi imediata. Sim, depois, quando as varas cumulativas, mistas, cíveis e criminais, que ainda existem muitas, essas pararam. A parte cível digitalizava, a criminal não. Finalmente nós conseguimos essa colaboração. Hoje tudo é digital. É digitalizado, tudo mesmo digital. O inquérito policial. Poxa, que maravilha, e a gente fica foi um contente grande com passo. isso. Porque isso é o mais importante. Não é entendível, ou seja, não é lógico você ter implantado a digitalização e você deixar o setor justamente o mais sensível. Mais sensível, exatamente. Bem, Nanine, você entende que deve criar, então, um mecanismo para barrar a distribuição de casos repetitivos? Isso já existe na promessa, não é, Laércio? Mas eu acho que nós estamos também tendo uma dificuldade muito grande em operacionalizar isso. Já se percebeu que há nichos em que processos idênticos eles brotam e começam numa sazonalidade, por exemplo, num determinado momento, eles brotam como cogumelos. Pela existência de uma cultura de litigância, não é? É isso? E eu sempre pensei, como você deve concordar, que é um contrassenso distribuir, depois de uma jurisprudência que caminha para um consenso, caminha para ser uma jurisprudência dominante, que você continue a distribuir aqueles casos para que haja um trabalho meramente mecânico, um trabalho braçal de repetição daquilo que já foi decidido. Não é? Nós temos no tribunal um núcleo de processos repetitivos, chamado NURE. Ele ficou a cargo do vice-presidente, o desembargador Eros Picelli, e ele tentou implementar. Eu confesso que não conseguimos ainda o êxito total, mas isso está nos projetos, porque uma coisa muito boa hoje no judiciário, Laércio, é que não se reinventa a roda a cada 2 anos, né? Nós temos o planejamento, nós temos as metas do CNJ, então nós temos de nos ajustar a essa sequência de projetos e o tratamento das questões repetitivas é prioritária, porque aí nós vamos poder liberar o juiz para julgar coisas novas e não fazer trabalho braçal de decidir aquilo que já foi decidido. E diminuir a morosidade também. Não é? Bem, Nanine, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar para continuarmos com essa belíssima conversa, porque nós vamos conversar bastante ainda, tá bom? Se Deus quiser. Caro telespectador, você aguarde que logo, logo, logo retornaremos. É como um respirar. Logo retornaremos. Tá bem?